Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje estou aqui em Cajamarca, capital do carnaval peruano, também uma cidade histórica, e vamos ter muitos assuntos para falar ao longo desta semana que estarei aqui. E a chuva já está me perseguindo. Eu, confesso, não vi muita chuva no Peru pelas cidades onde passei, mas aqui em Cajamarca está chovendo durante 2 dias. E como Cajamarca começa a chover muito a partir do mês de novembro e já estou no mês de outubro, significa que vai ser mais frequente por aqui as chuvas. E estou em mais uma cidade dos tuk-tuks. Em Ica eu andei bastante de tuk-tuk. E quando cheguei na rodoviária aqui de Cajamarca, também me desloquei até o hotel de tuk-tuk. É um transporte mais barato que o Uber, mas não mais barato que transporte coletivo aqui no Peru. Porém, quando eu chego de uma cidade a outra, eu tenho mochilas, então é sempre importante poder chegar até o hotel com um carro ou um tuk-tuk, que se vira muito bem, tem bastante espaço, e são veículos indianos. Dizem que aqui no Peru se importa muitos desses tuk-tuks diretamente da Índia. E nesta avenida que dá acesso ao centro histórico, tem as principais operadoras aqui do Peru: a Intel, Claro, a Bitel. Eu, quando cheguei em Cusco, eu comprei o chip da Bitel e não me arrependo. Eu paguei 25 soles, mas me durou 2 meses a carga. Somente agora, no final da minha passagem aqui pelo Peru, já que eu vou ficar por aqui por mais ou menos uns 10 dias, é que eu tive que fazer uma recarga. E uma das importâncias desta cidade de Cajamarca, que possui aproximadamente 250 mil habitantes, é que aqui começou a derrocada do Império Inca. Afinal, o imperador Atahualpa, que foi o último dos imperadores incas, ele foi capturado aqui e 1 ano depois executado, marcando o fim dessa civilização. E olhando para as montanhas, aqui guardadas as medidas proporções, se parece muito com Cusco. Nos morros, as favelas, os prédios inacabados e essa paisagem muito parecida com Cusco. Aqui nós estamos a 2.750 metros de altitude. Para quem já estava quase 1 mês em altitude nivelada ao mar, voltar a 2.800 sempre é um desafio. Porém, já estive em lugares com altitudes bem maiores, como La Paz, a 3.600 metros, e Cusco também a 3.400. Cheguei ao centro histórico aqui de Cajamarca. Aqui é o convento Santo Antônio de Pádua e o Museu São Francisco, um lugar muito visitado também. E esses prédios, essas casas coloniais aí muito interessantes, que tem em todos os lugares históricos, seja Cusco, Lima. Já aproveitei para cortar o meu cabelo, e aqui, como de costume, os valores normalmente são de 10 soles para você cortar o cabelo, ou seja, aproximadamente R$16. No Brasil é o dobro do preço. Cortar o cabelo aqui compensa bastante, independente se é em Lima, se é em Cusco ou em Cajamarca.
Muito bonita a igreja de São Francisco. Tá fechada, mas dá para acompanhar aqui da Praça de Armas de Cajamarca. Olha que beleza. E logo lá no morro tem o Cerro Santa Polônia, que também é um ponto turístico. O pessoal sobe para poder ver a cidade. Porém hoje, com esse dia chuvoso, inclusive agora está chovendo, vai ficar complicado fazer imagens lá. E essa é a Basílica de Cajamarca, a catedral. Está fechada, mas vamos conhecer assim que tiver disponível. E olha só, pessoal, uma feira de livro aqui de Cajamarca. Vamos conhecer um pouquinho. Passei em algumas agências de turismo e os passeios aqui são bem tranquilos, baratos, não são caros. Mas quando eu iniciar esses passeios, vou informando para vocês. Vamos ver se eu encontro algum livro brasileiro, algum autor brasileiro. Esses eu já li. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, Como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Este livro também é bem interessante, já li, de George Orwell. Então tem muitos autores realmente bons aqui, só que são clássicos, né? Se encontra em qualquer lugar. Gabriel Garcia Marques, que é um autor bem vizinho daqui, né? Em memória, Gabriel Garcia Marques escreveu o livro 100 Anos de Solidão e foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Otelo, de William Shakespeare. Inclusive, este livro eu utilizei para o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Uma parte dele, claro, sobre crimes passionais. E também tem a história. Olá. Tem também a história dos Incas, muita coisa relacionada a história propriamente dita do Peru, mas até agora eu não achei autor brasileiro. Olha só, pessoal, encontrei um livro de um escritor brasileiro que é Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malba Tarran. E o livro é O Homem que Calculava. Interessante. Professor, escritor brasileiro. Estava procurando, pero não encontrava nenhum escritor brasileiro. Acá sempre há la feria. Una vez al año. Una vez al año. Sí. Es una tradición entonces. Hasta el domingo. Hasta domingo. Sí. Perfeito. Não é muito fácil encontrar escritor brasileiro aqui, mas é só procurar que a gente acha, né? É normal isso, pessoal. Aqui na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, infelizmente, os brasileiros são pouco prestigiados na literatura e em outros campos também. E olha a chuva que tá vindo. Que loucura! Aqui eu estou novamente me sentindo em casa no Brasil, principalmente no sul do Brasil. E é uma subidinha até o Cerro de Santa Polônia, principalmente porque é uma altitude de 2.800 metros. Mas vamos lá. Quem tá de boa é o perito peruano, só acompanhando o movimento.
É ou não é? É, pessoal, acho que vou deixar para amanhã, porque tá chovendo muito. Então, o tempo já não está bonito, ainda com chuva. Não vale a pena subir o restante até o topo do cerro. Vou esperar para amanhã melhorar o dia, para daí poder fazer imagens melhores. E uma coisa que ficou bem perceptível nesses 2 dias que estou aqui é que o cartão para estrangeiro eles não aceitam. Eles aceitam o aplicativo deles aqui do Peru, o IAP, e dinheiro. Então se preparem para quem vier para Cajamarca, que vai precisar sacar dinheiro no caixa ou vir com muito dinheiro do Brasil, que eu não recomendo porque todo mundo sabe que vai perder bastante no spread cambial. Eu recomendo vir para cá com poucos soles e fazer um saque. Eu falei no último vídeo a respeito de Trujillo, que eu descobri que o Banco de la Nación é o melhor lugar para fazer saque, é o mais barato para você sacar dinheiro. Inclusive muito próximo do hotel onde eu estou tem um caixa automático. Aqui eles chamam de carreiro automático. Para vocês terem uma ideia, em Huanchaco, onde eu estava, lugar de praia, que talvez por ser um município menor, embora esteja ao lado de Trujillo, que é a 3ª maior cidade do Peru, eles aceitavam até Bitcoin, para vocês terem uma ideia. Outro nível. Dia seguinte, e hoje a igreja São Francisco está aberta. Em todos os lugares que eu vou, eu sempre priorizo a igreja de São Francisco, porque ela representa um pouco do que foi São Francisco de Assis, que era um protetor dos animais também. Essa igreja por dentro. E são 2 igrejas no mesmo lugar. Depois de um showzinho de um grupo de escola aqui de Cajamarca, estou no quarto de resgate. Este lugar foi provavelmente o local onde o imperador Inca Atahualpa ele foi colocado em cárcere e onde também negociou a sua soltura com a recompensa de ouro e prata. Porém, os espanhóis não cumpriram com a palavra. Aqui é um dos únicos lugares que sobreviveu aos tempos da colonização espanhola. Então este local está preservado e é Inca. A única vantagem de você não ter guia é que você vai poder desfrutar desse local por muito mais tempo. Mas os guias muitas vezes trazem algum conhecimento que você não tem e que ajuda para, inclusive, tirar alguns esclarecimentos. Aqui é só a entrada. Estamos ingressando
no quarto de resgate. E para quem quer conhecer este local, custa apenas 8 soles e você pode pagar inclusive com cartão. Isso ajuda bastante os estrangeiros, né? E este é o pequeno espaço que sobrou ao longo da colonização espanhola. Sobrou de pé e foi o último lugar onde o imperador Atahualpa reinou por este local em Cajamarca. Aqui mostra um pouco de como foi construído este espaço, com muros constituídos por pedras vulcânicas, coisa normal na época. Os incas utilizavam muito essas pedras vulcânicas e que eram muito difíceis também de serem polidas, e elas eram polidas, talhadas em baixo relevo, unidas com aquela conhecida grande precisão inca. Você consegue perceber, depois de ir a Cusco e ficar um mês como fiquei, você já conhece bem como é a arquitetura e a precisão que eles têm para a colocação dessas pedras. São pedras que pesam toneladas, algumas delas, e não passa nenhuma moeda por estas frestas. Aqui está o quarto. Outra coisa que era muito utilizado eram estes espaços em cima, em formato de trapézio, para que fosse protegido dos abalos sísmicos. Eles usavam esses espaços para guardar utensílios. E nesse espaço foi o último local onde Atahualpa reinou, já encarcerado pelos espanhóis, comandados por Francisco Pizarro. Apesar de todas as tratativas e também o pagamento pelo resgate, que foi em ouro e prata, ele não foi poupado. E para quem quer conhecer este local e também muitas outras atrações aqui em Cajamarca, no centro, fica tudo muito perto, tirando o banho del Inca, que fica um pouquinho mais afastado, mas pegando um tuk-tuk você vai pagar aí no máximo uns 10 soles para ir até lá. E eu vou dar uma passadinha neste local, porque é um local para você, claro, quem gosta, né, tomar um banho de águas geotermais. E também o banho del Inca, dizem que era um local onde Atahualpa ia muito para poder descansar, digamos assim. Era meio que um spa deste imperador, que foi o último Inca. É um local pequeno, pessoal. É um local também que não demanda muita caminhada, bem tranquilo para você, para qualquer idade, vir conhecer, né? E uma coisa interessante, pessoal, olha só como eles faziam, como eles talhavam essas pedras naquela época, sem nenhuma tecnologia, pedras que pesavam toneladas. E assim vai se criando pedras de vários ângulos. Em Cusco tem diversas pedras assim, em vários santuários. E inclusive eu mostrei em vídeos quando eu estive por lá. E tudo isso para que ela pudesse formar esse arco e permanecer por séculos, porque eles não utilizavam argamassa, principalmente as construções da nobreza, como é este caso. Então eles não usavam argamassa, apenas essas pedras que eram talhadas para serem encaixadas perfeitamente. E um outro detalhe que eu expliquei em vídeos anteriores
falando um pouco sobre a cultura inca, é que eles faziam realmente as suas cidades em grandes altitudes, mas principalmente onde tinha cruzamentos e falhas geológicas, lugares onde era mais fácil você retirar pedras que muitas vezes elas já vinham cortadas por causa dos abalos sísmicos, facilitando também o trabalho para a construção dessas cidades. Então, onde tinha muita água e falhas geológicas, onde tinha muita pedras vulcânicas, é onde eles normalmente se fixavam, né? Isso você vê direto no Vale Sagrado, em Machu Picchu, lugares como Ollantaytambo, Pisac. Mas eu já fiz vídeos e convido vocês a conhecer um pouco mais o meu canal e assistir um pouco sobre os vídeos que eu fiz em Cusco. E cada mensagem deixada por conquistadores espanhóis tem aqui também uma representação de um encontro entre Francisco Pizarro e o imperador Atahualpa. E aqui ele explica que Atahualpa ele foi preso pelos espanhóis e as suas roupas foram também retiradas. Então ele foi encaminhado para a sua prisão sem roupas. E eles comemoram também, né, que um governador tão poderoso, um imperador tão poderoso tenha sido capturado, o que colocou em xeque o Império Inca, que depois desabou. E agora estou fazendo uma caminhada pelo conjunto monumental Belém, onde tem a igreja, e o final da feira do livro que eu já mostrei no dia anterior. E pessoal, mais uma informação importante: quando vocês estiverem comprando o ticket para o quarto de resgate, não jogue fora, porque ele também serve para conhecer outros espaços aqui, como essa igreja de Belém, e também outros espaços aqui próximo. Então segure, não jogue fora. Ainda bem que eu guardo. E muitas pessoas que vão visitar o quarto de resgate acabam não sabendo dessa informação, né? E vão embora sem conhecer mais um pouquinho aí de outros lugares históricos aqui de Cajamarca. Já estou conhecendo um museu que você consegue adentrar se tiver o ingresso. Olha só, aqui em Cajamarca, onde estive recentemente conhecendo a cultura Ximú e Moche, uma civilização bem antiga, e tem todas essas, ó, Nazca, Inca. Conheci praticamente todas essas culturas também na região de Lima. Enfim, deu para fazer um tour bem completo. E aqui nesse museu você vai encontrar cerâmicas Inca e de diversas outras culturas. E aqui também tem crânios humanos que remetem a 1000 anos antes de Cristo. E veio do sítio arqueológico Huacaloma. Essas deformações cranianas que a gente vê visitando sítios arqueológicos aqui do Peru eram intencionais, né? Então naquela época se usava alguns artefatos que pressionavam os crânios humanos, bem como até hoje tem algumas culturas que se utilizam disso para deformar os pés, porque é uma cultura, né?
Cada civilização tinha o seu jeito de se enxergar esteticamente, né? Ó, aqui tem um corpo mumificado de uma criança, também com deformação no crânio, que remete a 1000 anos depois de Cristo, da cultura Chachapoyas. É uma cultura que não fica muito longe daqui, a cidade de Chachapoya. É um lugar muito bonito também para conhecer, mas acredito que não vou fazer esta viagem para lá, porque os meus planos agora é Chiclayo, a última cidade no Peru, e depois Equador. Aqui também tem uma pequena exposição de arte. Olha só, os enfeites de carnaval do Peru. Como eu tinha falado já, Cajamarca é considerada a capital do carnaval peruano. Outra cidade que tem muita tradição de carnaval é Puno. Eu estive passando por aquela cidade em direção a Cusco. Fica às margens do lago Titicaca. As máscaras que são usadas também para aproveitar as datas festivas. Olha as imagens aqui do Carnaval de Cajamarca. As ruas ficam lotadas. E aqui também tem alguns trajes decorativos aí para quem participa deste carnaval. Claro, não é um carnaval como no Brasil, né, pessoal? É outra cultura. Não tem nada a ver com o carnaval no Brasil. E essa igreja de Belém. Uma igreja muito linda mesmo aqui em Cajamarca. Vale a pena vir conhecer. E o pessoal aqui é bem flexível com fotos, com gravações. Isso é muito importante. É uma igreja muito bem decorada. Olha só o teto. Que maravilha, hein? E o morador comum tem que subir todos os dias essas escadas para viver em morros. E agora eu vou para o cerro para conhecer o que não deu para fazer ontem por causa da chuva. E agora vamos subir mais umas escadas até o Cerro Santa Polônia. E aqui, pessoal, além de ter uma lhama decorada aí para quem quiser tirar foto, já dá para ver uma boa parte de Cajamarca. E essa é a capela da Santíssima Virgem Fátima. Que é uma capela pequenininha que fica neste cerro. Acabei de ingressar no Cerro Santa Polônia e aqui para você entrar o valor é 3 soles. Aqui também vai ter um mirante logo acima. Estamos praticamente no topo. E aqui é o letreiro de Cajamarca. Cheguei ao topo e olha só, Sila de Linca. Esse lugar, ele serviu como um grande centro cerimonial. E pelo que se sabe, este local ele é pré-inca, também ocupado pelos incas. E o que se sabe é que
Aqui, os vestígios são de mais de 2000 anos de habitação. Muito interessante. Era só a cidade de Cajamarca. Dá pra ver praticamente toda ela. E aquilo que eu me refiro a Cusco é isso aí, ó. Montanhas lindas, mas também muitas casas nessa estética, que são casas que aparentemente não terminam nunca. Isso é meio que uma cultura aqui. Alguns dizem que é para pagar menos imposto, mas já foi até desmentido por algumas autoridades municipais, tanto de La Paz, que é assim, como aqui, e Cusco. Então foi desmentido isso, mas o povo acredita. Então, para pagar menos imposto, eles não terminam as habitações, não rebocam, então fica meio que como uma construção inacabada. Esteticamente fica feia a cidade, parece um grande favelão. Depois de fazer uma fotinho aqui no mirante, vou descer, conhecer mais algum parque e depois, à tarde, vou para o Banho del Inca. O Cerro de Santa Apolônia realmente é um lugar bem bonito. Aí, ó. E é um parque bem florido, bem cuidado. E agora eu vou descer até o Túnel dos Desejos. Dizem que quem passa embaixo pode pedir algo que vai ser realizado. Então vamos ver se o meu desejo será realizado. Meu desejo é simples. Vou revelar para todos vocês. Ter muita saúde para poder viver o máximo que eu puder, com vigor físico, para poder viajar muito por todo esse mundão. E é o desejo que eu tenho. O resto eu conquisto como sempre fiz na minha vida. Então vamos ver se terei muita saúde para viajar por longos e longos anos. E quem sabe fazer com que esse canal bata o recorde do mais longevo de todos os tempos. Será? Veremos. E olha o trânsito que é esta rua. Graças. Tem um pessoal que é gente boa, que para, mas a maioria aqui não pensa em parar, pensa em seguir o percurso, não dá muito espaço não. Estamos na cidade de Banho del Inca, um dos 12 distritos de Cajamarca. E agora vamos conhecer um pouco do complexo turístico Banhos del Inca. E aqui tem muitos turistas que vêm para banhar-se nessas fontes termais que vêm das atividades geotermais aqui de Cajamarca. Porém, hoje está chovendo e eu resolvi apenas entrar, então, buenas tardes, sem a necessidade de entrar nessas fontes, apenas conhecer. O valor fica 6 soles, mas se você quiser massagem, aí você paga 20 soles. Se você quiser ficar em piscinas diferentes, recreativas, cada um tem um valor diferente. E para quem estiver hospedado em Cajamarca, a distância até Banho del Inca é aproximadamente 6 quilômetros. Eu paguei um Uber no valor de R$16, mas na volta vou pegar um tuk-tuk, que deve ser um pouco mais barato. Procurei fazer
dois tipos de transportes diferentes para ver mais ou menos quanto que custa cada um. E olha só, tá parecendo um geyser. Tem fontes termais aqui em Banho de Linca que pode chegar a uma temperatura de 70 graus Celsius. É muita coisa. Mas os lugares onde o pessoal pode tomar banho, a temperatura é muito mais baixa. E aqui, pessoal, existe um pequeno camarão, um microcrustáceo de aproximadamente 5 milímetros que só vive nessas águas termais de Los Banhos de Linca. E ele consegue suportar uma temperatura de 54 graus Celsius. Ou seja, é um animal muito resistente. E a coloração toda amarelada que mostra a grande presença de enxofre. Porque, como eu estava falando, essas fontes termais, elas são geotérmicas. Elas vêm de muitos quilômetros abaixo da terra, né? De atividades vulcânicas. Dizem também que essas águas têm efeitos medicinais muito importantes para a pele e também efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Então, é uma fonte de águas termais medicinais também. E aqui, além de o Inca Atahualpa utilizar este local por muitos anos como um retiro de lazer, outros imperadores incas também utilizavam este local. E dizem que foi exatamente aqui que Atahualpa foi capturado por Francisco Pizarro e os soldados espanhóis. Aqui fala um pouquinho da história dos Banhos de Linca, e inclusive que essa região ela era os aposentos ideais, Cuismanco, um ambiente privado para os incas e a corte, para poder com tranquilidade e de forma reservada apreciar essas águas termais. E é uma temperatura muito alta mesmo. Você pode ver que em alguns lugares está borbulhando, fervendo. Como os incas na época eram espertos, né? Com as suas concumbinas. Todos eles, além de terem esposas, tinham suas concubinas que vinham aqui fazer a festa, porque eles eram poderosos e por seu poder, obviamente, eles tinham também muitas mulheres. Olha só como é uma água fervente. E essa fonte geotérmica, ela vem do aquecimento da lava vulcânica, né? E não tem contato com a água, são aquíferos que somente são esquentados pela temperatura alta embaixo da terra. E com a pressão sobe, e por esses pequenos orifícios rochosos eles acabam emergindo em altas temperaturas. Mas é uma água que não vem com aquele lodo que por exemplo outros geysers possuem,
quando tem um contato direto com a lava vulcânica. Então ali, pessoal, como vocês podem perceber, sai essa água borbulhando, fervendo. E aí quando entra em contato com a temperatura de 10, 15 graus como está aqui, vai esfriando um pouco. Mesmo assim, ainda são temperaturas muito altas. E comenta aí abaixo, pessoal, o que vocês estão achando deste primeiro passeio pela cidade de Cajamarca e também a região. E olha só como a água, ela parece meio esverdeada, né? Primeira maravilha natural do Peru. Aqui, na época dos Incas, o nome desse lugar era Putumarca. E hoje, complexo turístico Banhos del Inca. A entrada dos Banhos del Inca em 1931. Como tem a cultura Lima, aqui tem a cultura Cajamarca, que se instalou há 800 anos depois de Cristo e ocupou uma grande área, inclusive a região amazônica. Ó, essa é a cerâmica mochica da cultura Moche, onde eu estava em Trujillo, conhecendo sítios arqueológicos locais. Cerâmicas da cultura Chancay e Nazca, que eu também pude conhecer como era o procedimento de fabricação, e da cultura Wari. E aqui mais um Kama Sutra da cultura Mochica. Eu já mostrei um pouco de uma praça que eu visitei, que tem essas esculturas, essas réplicas no formato gigante em Trujillo. Esse foi o último vídeo que eu fiz. E dizem que aqui era a casa de aposento de Atahualpa. Claro que ele está totalmente destruído, né? Então ele foi em algumas partes remodelado, para que aparentasse mais ou menos como era naquela época. Mas não tem mais praticamente nada original. E aqui, para vocês terem uma ideia, essa água ela é extremamente quente. Porém, a outra, que vem de duas fontes diferentes, é de água gelada. Então, quando ela desce, essas duas fontes acabam equilibrando a temperatura. E assim fica uma fonte que você pode se banhar. Porque nessa aqui não dá nem para colocar a mão, de tão quente que é. Cada espaço aqui é bem aproveitado com essas fontes de águas termais. Muito bonito, realmente. Tudo muito bem cuidado. Por isso que vale a pena conhecer. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal para receber as próximas atualizações de vídeo aqui em Cajamarca ou em qualquer lugar do mundo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima! Oh.